Hoje, moçada, nós vamos estudar sobre sistemas conservativos. Bom, antes de mais nada, logicamente, quando a gente fala a respeito desses sistemas chamados de sistemas conservativos, nós estamos referindo, deixa eu colocar meu óculos aqui para enxergar bem vocês. Oi, gente, agora eu enxerguei. Nós estamos falando do sistema de conservação de energia mecânica, tá? Então, consequentemente, moçada, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha. Vai aqui, tem a playlist de física, sobre dinâmica, tem aula sobre energia mecânica, cinética e potencial. Dá uma olhadinha de novo, se ficou com alguma dúvida, você pode mandar para mim aqui, ou lá no Instagram, ou nós temos também os atendimentos e assim por diante. Então, o que acontece? Você vai dar uma olhadinha na aula sobre da energia mecânica, cinética e potencial. Ficou qualquer dúvida, nós temos o atendimento. Você também pode mandar para mim lá no Instagram, na Estrada com os Profs também. Fique à vontade aí, tá? Para que eu tire todas as suas dúvidas, beleza? Bom, logicamente, nós vamos falar sobre energia mecânica. E você sabe que quando nós falamos a respeito da energia mecânica, bom, você vai falar, professor, eu lembro, a energia dita de energia mecânica é dado pela energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética mais a energia potencial é determinado pela energia mecânica, ok? Então, moçada, eu quero que vocês, primeiramente, daí nós estudamos semana passada aí aulas anteriores sobre como calcula-se a energia cinética, mv²/2, energia potencial, você vai ver, tem altura, é a potencial gravitacional, tem uma mola, energia potencial elástica, kx²/2. Beleza? Top. Então, o que acontece? Independente, nós vamos utilizar no sistema internacional, uma das coisas que eu vou chamar muito a atenção de vocês é a respeito das unidades, tá? Então, tome muito cuidado, moçada, na hora da sua prova. Eu falo, seja organizado, tire os dados e preste atenção nas unidades. Principalmente, são duas situações que eu falo para vocês. Aqui na parte de energia mecânica e lá na parte de hidrostática, tá? É muito comum passar batido. Passar batido o quê, professor? Deformação na mola em centímetros. Então, tome muito cuidado, que a partir de agora eu já vou colocar alguns exercícios para nós resolvermos aqui na tela, tá? Mas é assim, você vai prestar muito... Vai prestar... Vai o quê, professor? Vai prestar muito atenção, vai tomar muito cuidado, porque você vai perceber que nós teremos que trabalhar com as unidades. Beleza? Tranquilo? Aí você fala assim, professor, tá bom, isso eu já sei, eu já prestei atenção, professor, eu já resolvi um monte de exercício, mas o sistema conservativo, eu acho que também lembro, professor, refere-se à conservação de energia. Isso, antes de mais nada, nos sistemas conservativos, eu vou dizer que não tem nada que dissipe a energia do seu movimento, ou seja, no seu sistema conservativo, você vai anotar que a energia mecânica, vou colocar aqui, ó, a energia mecânica, ela será constante. E isso, eu já vou dar um exemplo para vocês. Você vai ter que tomar muito cuidado e não vai esquecer, ok? A energia mecânica, ela vai permanecer constante, ela não muda. Então, se você calcular em qualquer situação, seja aquela situação mais comum, como cai no Enem, por exemplo, a montanha-russa, o carrinho da montanha-russa, não sei o que, vai fazer um looping, um objeto caindo. Se é sistemas conservativos, moçada, eu falo para vocês, como, por exemplo, a queda livre é um sistema conservativo, você vai calcular a sua energia mecânica lá em cima, e depois você vai calcular a energia mecânica lá embaixo. E você vai perceber, você tem mais uma luz que fica um pouquinho mais claro, e você vai perceber que a energia mecânica sempre vai ter o mesmo valor. Então, quer dizer, a energia mecânica no ponto mais alto, a energia mecânica no meio, a energia mecânica lá no final, ou em qualquer ponto da sua trajetória, a energia mecânica sempre vai ter o mesmo valor, ou seja, ela vai ser constante. Então, moçada, nós vamos atribuir a isso, vai falar, professor, mas para que isso aconteça, não pode ter atrito, né? Vamos com calma, vamos colocar o seguinte, nós teremos um trabalho que é chamado de trabalho, vou colocar aqui para vocês, a representação. Lembre-se, nós já assistimos aula de realização de trabalho, então vou pedir para vocês prestarem bastante atenção lá, tá? Se caso você não lembre também, você vai na playlist de física aqui,
dinâmica e acha aula sobre trabalho de uma força, tá? Mas o que acontece? Tem um trabalho que é representado assim, ó, trabalho de forças não conservativas, tá vendo? Isso daqui, moçada, este trabalho especificamente, nós vamos estudar aula que vem, tá? Quando nós vamos estudar sistemas dissipativos, beleza? Nossa próxima aula. Hoje, sistemas conservativos. Consequentemente, este trabalho, que eu vou colocar assim, ó, eu vou escrever aqui para vocês, ele refere-se a um trabalho de forças não conservativas. Vou colocar assim, ó, trabalho de forças não conservativas. Ou seja, este trabalho de forças não conservativas, nada mais, nada menos, refere-se a uma energia dissipada. Energia dissipada. E esta energia dissipada para sistemas conservativos, ela é igual a zero. Então, eu vou chamar a atenção de vocês justamente para esta situação aqui que eu estou colocando para vocês. Então, olha só, a energia dissipada, vou escrever bonitinho aqui, a energia dissipada será igual a zero. Ou seja, nós não teremos energia dissipada, não tem nada que dissipe essa energia. Então, por exemplo, se eu for calcular o trabalho da força de atrito aqui, sabe quanto que vai dar o trabalho da força de atrito? Zero. Por quê? Porque a força de atrito, se ela realiza trabalho, ela dissipa energia. E aqui a energia dissipada, que é o trabalho de forças não conservativas, eu já vou colocar assim, porque nós veremos na sequência, tá? Então, é assim que, em geral, aparece na sua prova, tá? Então, o trabalho de forças não conservativas, ou seja, basicamente, a grosso modo dizendo, é energia dissipada, não tem trabalho de força de atrito, não tem, por exemplo, também trabalho de força de resistência do ar, tá? A resistência do ar aqui, nós vamos desprezar, que é o caso que nós já fizemos, por exemplo, na queda livre. A queda livre, se lembre-se, não tem força de resistência do ar, então é considerado sistemas conservativos. Beleza? Tranquilinho? Então, até então, eu quero que vocês anotem esta situação aqui, para que a gente efetivamente, a aplicação, moçada, você vai perceber que a aplicabilidade disso daqui que eu coloquei para vocês, ela é bem direta, porque a energia cinética e potencial nós já sabemos calcular, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, calma que a gente já vai resolver o exercício, isso já vai prestar atenção. Então, assim, de maneira geral, ela é bem direta. Ah, professor, o exercício vai falar para mim que o sistema é conservativo? Vai. Ele vai falar para você que o sistema é conservativo, ou seja, ele vai falar que o sistema é livre de forças dissipativas, não tem nada que dissipe o movimento. E aí, eu sempre falo da mesma maneira. Moçada, sistemas conservativos? Professor. Então, sempre comece da mesma maneira, tá? Eu acho interessante, moçada, quando você vai resolver o exercício de física, principalmente quem tem um pouquinho mais de dificuldade aí, que você tomar um pouquinho de cuidado, assim, criar passos para você resolver o teu exercício. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, para você ser bem metódico quanto à resolução desses exercícios, tá? Quando eu digo metódico, moçada, é você ter esses passos, esses critérios bem claros na sua cabeça, tá? Então, sei lá, por exemplo, você vai fazer exercício lá de espelhos esféricos, que em geral que a galera às vezes vem me perguntar bastante, tem um pouquinho mais de dificuldade. Ah, professor, o que eu faço? Eu falo para vocês, ó, primeiro, você saiba as leis da reflexão. Depois, você saiba a construção da imagem. Para depois você tentar resolver esses da equação de Gauss e ampliação e assim por diante. Tanto porque a equação de Gauss com ampliação, basicamente, são 3 equações, a equação de Gauss e as 2 da ampliação, só. Então, mas para você utilizar essas 3 equações, que em geral é simples, você tem que saber. Então, assim, criar passos. Eu sempre falo assim, vai fazer conservação de energia? Vou. Faz sempre da mesma maneira. A energia mecânica no início de um movimento vai ser igual à energia mecânica no fim deste movimento. Sempre comece dessa maneira o sistema de conservação de energia, tá? Independente como seja. Ou a energia mecânica num ponto
é igual à energia mecânica em outro ponto, que é igual à energia mecânica em qualquer ponto da trajetória, tá? Eu vou escrever isso daqui. A energia mecânica no início é igual à energia mecânica no fim, que é igual à energia mecânica, ó, vou escrever assim, ó, em qualquer outro ponto. Tá escrito em qualquer outro ponto aqui no cantinho, se ficou muito pequenininho, tá? Mas eu acho que não, dá para enxergar assim. Então, a energia mecânica no início é igual no fim, que é igual em qualquer outro ponto da sua trajetória. E aí, você substitui pelo que você sabe. O que é a energia mecânica? Você fala, aí, professor, eu sei? Sabe? Aí você olha isso daqui e vai falar assim, quem que é a energia mecânica no início? Bom, a energia mecânica no início vai ser a energia cinética no início, mais a energia potencial no início. Tem que ser igual à energia cinética no final, mais a energia potencial no final. E isto, consequentemente, em qualquer ponto da sua trajetória. Tá vendo? E aí, moçada, o que eu vou pedir para vocês tomarem um pouquinho de cuidado? A energia cinética, você sabe. Então, assim, você tem que pensar desta maneira, tá? Não pense, muitas vezes, o aluno vem, professor, mas o professor estudou isso aí há muito tempo, o professor olha o exercício e sabe resolver, para o professor é fácil. Alguns exercícios, sim, mas nem todos são. Muitos de vocês já vieram tirar dúvida comigo, e vocês sabem, às vezes a gente demora um pouquinho mais para fazer o exercício, tem que pensar um pouquinho mais. Mas como eu falei para vocês, eu criei estratégias, e a minha estratégia é ser extremamente metódico na resolução do exercício, principalmente com desenhos, fazer desenho. Por quê? Porque eu tenho dificuldade em interpretação. Eu tenho dificuldade em interpretação, né? Eu acho a parte mais difícil, na geral, eu acho que é a interpretação. Então, moçada, o que eu falo para vocês? Primeiro, tem que ter claro na sua cabeça assim, energia cinética precisa ter velocidade. Se o corpo está em repouso, ele não tem energia cinética. Então, se o corpo está em movimento, tem. Se ele está em repouso, você já sabe que essa energia cinética é zero. A energia potencial, você tem que tomar cuidado, porque tem dois tipos de energias potenciais. A potencial, ela pode ser gravitacional, e ele só vai ter energia potencial gravitacional se tiver altura. Então, se o corpo está numa certa altura, ele vai ter energia potencial gravitacional. Se ele não estiver numa certa altura, ele não vai ter. Se estiver no chão, no plano de referência. Mas a energia potencial também, ela pode ser elástica. Ou seja, tem mola. O sistema tem mola. Essa mola está comprimida. Essa mola, tem mola no teu sistema. Você está fazendo força nessa mola? Tô, professor, essa mola está deformada? Tá, então tem energia potencial elástica. Então é isso que tem que ter na sua cabeça. Tem velocidade, tem energia cinética. Tem altura, tem potencial gravitacional. Tem mola comprimida, tem potencial elástico. E sempre vai fazer desta maneira, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês antes de efetivamente nós fazermos os exercícios aí de maneira geral, ok? Por exemplo, um exemplo que eu coloco para vocês é o exemplo da queda livre. Movimentos, de maneira geral, como vocês já estudaram, vou colocar o da queda livre aqui, porque a queda livre, de maneira geral, nós estudamos aí na sequência, né, do nosso conteúdo. Vocês viram já a aula, caso você tenha alguma dúvida ainda, volto a falar, vai na playlist de física, tem a parte de cinemática. Lá tem a parte do movimento uniforme, os lançamentos queda livre, lançamento vertical para cima e assim por diante, tá? Então, você dá uma olhadinha lá. A queda livre nós vimos, eu gosto de dar o exemplo da queda livre, porque nós vimos ela do ponto de vista da cinemática, que nós usamos a equação de Torricelli, nós usamos a equação da posição, nós usamos a equação da velocidade e assim por diante. Mas também, quando um corpo está caindo em queda livre, não esqueça que a velocidade inicial dele é igual a zero, que para ser queda livre a velocidade inicial tem que ser igual a zero, e ele vai cair de uma certa altura h até o chão, correto? Esse corpo vai cair e vai chegar no chão com uma certa velocidade. Eu quero que você entenda que se fosse um exercício de queda livre, muitas pessoas fazem meio direto, às vezes. O que eu faço? Bom, a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Então, a energia mecânica aqui é igual à energia mecânica aqui. Então, eu começo o meu exercício falando isto aqui para vocês. A energia cinética no início mais a energia potencial no início será igual à energia cinética no final mais a energia potencial no final. O final seria onde?
O final seria neste ponto aqui, tá? Então, aqui nós temos o início e aqui nós temos o final. Mas não esqueça que ele poderia ter perguntado para vocês, por exemplo, a energia mecânica aqui no meio, tá? Independente, lembre-se, no início é igual no final, que é igual em qualquer ponto da trajetória, correto? Então, o que eu ia fazer? Bom, eu ia olhar esse exercício e ia falar, bom, é uma queda livre. Então, quer dizer que no início, quanto vale a velocidade inicial? 0. Isso quer dizer que, inicialmente, a velocidade inicial é igual a 0. Ou seja, no início não tem energia cinética. Ele não está se movimentando inicialmente, só tem energia potencial gravitacional. Ou seja, esta energia potencial gravitacional é dada por mgh. Isso no início, tá? No final, é quando ele bate no chão. Ou seja, no momento em que ele toca o solo, ele não tem mais altura. Consequentemente, no final, e somente no final, esta energia potencial gravitacional, ela vale quanto? Ela vale 0. Pelo fato que no final você não tem mais altura do corpo. Ou seja, se ele não tem mais altura, potencial gravitacional no final vale 0. Então, só vai ter no final que tipo de energia? Cinética, que equivale a mv² sobre 2. Lembrando que esta velocidade final, essa velocidade aqui é a velocidade que ele toca o solo, correto? Por isso que muitas vezes, moçada, você vai perceber que nos exercícios, ele não vai fornecer a massa para você, porque olha só, eu tenho massa lá e massa aqui. Você pode cortar as massas, tá vendo? E você pode determinar, por exemplo, ficou só GH, V² F, que inclusive, se você voltar lá, é a mesma equação de Torricelli na queda livre, V² igual a V0² mais 2A delta S, o V0 é 0, o A é a gravidade e o delta S refere-se à altura. Então, por exemplo, se você quiser encontrar a velocidade final, pegue esse 2, passa multiplicando, você vai ter que 2GH igual a V². Para você tirar esse quadrado daqui, você passa uma raiz. Então, a velocidade vai ser raiz de 2GH. Isto, se você for ver lá, dá uma olhadinha lá na queda livre, é a mesma equação de Torricelli, mas eu utilizei com conservação de energia. Estamos entendidos? E aí, assim, existem N exemplos quanto à conservação de energia. Eu dei tá? Que é a queda livre. Mas não esqueça, pode ter uma mola envolvida, pode ser subindo uma rampa, descendo uma rampa. Independente, volto a falar, independente do exercício, tá? Quando você vai fazer e ele fala que é sistema conservativo, ó, assim, a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final, ou que ela é igual à energia mecânica em qualquer outro ponto da sua trajetória. Estamos entendidos? Bacaninha? Legal, né? Bom, o que eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o quadro, moçada, enquanto isso, eu vou colocar um exercício na tela para que a gente possa resolver aí, né? Analisar algumas situações. Olha só, eu vou colocar o exercício na tela enquanto vocês vão lendo o mesmo. Ele fala assim, um corpo lançado com velocidade de 10 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Opa, é um lançamento oblíquo, de uma altura de 15 metros em relação ao solo e começa a subir. Então, ele já está numa altura inicial, então você tem que pensar que a altura equivale a 15 metros e ele vai ser lançado obliquamente com uma certa velocidade inicial e o ângulo de lançamento é 60 graus. Bom, vamos analisar e vamos ver o que ele está pedindo. Estou fazendo um desenho aqui no quadro. Ele pede, determine a altura em que o corpo terá velocidade igual a 8 metros por segundo, voltando aqui para mim. Então, olha só, tirei os dados do meu exercício, tá? É isso que ele falou. Um corpo é lançado obliquamente, com um ângulo de 60 graus, numa altura de 15 metros em relação ao solo. Então, essa altura aqui equivale a 15 metros, ok? Então, ele já está a 15 metros. Então, a altura inicial, como eu coloquei aqui em 15 metros, o θ, o ângulo de lançamento é 60 graus, então é um lançamento oblíquo. A velocidade inicial é 10 metros por segundo. A pergunta da letra A desse exercício, ele quer saber o quê?
Ah, professor, letra A, ele quer saber a que altura esse corpo estará quando a altura que ele vai estar quando a velocidade for de 8, né? Deixa eu colocar aqui, deixar um pouquinho maior para vocês verem. Olha lá, ó. A altura em que o corpo terá velocidade igual a 8 metros por segundo. Então, olha que legal. Na hora que eu lanço, ou seja, quando ele está numa altura de 15, ele já está a 15 metros, a sua velocidade inicial é 10. À medida que ele vai subindo, essa velocidade de 10 vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando ele chegar neste ponto, por exemplo, a velocidade dele vai ser 8 metros por segundo, porque a velocidade vai diminuindo. Lembre-se que na altura máxima nós só teremos aquele Vx, porque Vy é zero. Mas até então, quando ele chegar com uma velocidade de 8 metros por segundo, ele quer saber quanto vale esta altura aqui. O que nós vamos fazer? Lançamento horizontal, lançamento oblíquo, lançamento vertical para cima, queda livre, são todos sistemas conservativos. Então, nós vamos começar de que maneira? A energia mecânica no início do movimento vai ser igual à energia mecânica no fim. Quando eu coloco no fim, eu vou dizer aqui, ó, na letra A, o início para mim é aqui e o fim para mim é aqui. Correto? Que é desse ponto, pode colocar assim, ponto A e ponto B. Vou colocar dessa maneira aqui, ó, para não dizer início e fim, porque senão, o fim é lá, professor. Então, vou colocar assim, ó, o ponto A e o ponto B, tá? Mas em qualquer ponto da trajetória, a energia mecânica é a mesma. Então, a energia mecânica, bom, no ponto A, independente, a energia mecânica é energia cinética, mais a energia potencial no ponto A terá que ser igual à energia cinética mais a energia potencial no ponto B. E é isso que nós temos. E agora nós só vamos substituir, porque você já sabe calcular a energia cinética. É a massa vezes a velocidade no ponto A ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto A, que no caso é o H0. O ponto A é a altura inicial, que é os 15 metros. Igual, no ponto B, mv ao quadrado sobre 2, mais mg, a altura do ponto B. Por isso que não dá para fazer separado, tá? Você vai falar assim, professor, mas ele não deu a massa, né? Olha lá, ó. Ele em nenhum momento ele falou da massa do corpo. Lá um corpo é lançado para lá, 15 metros, não sei o que. Então, ele não deu a massa. E daí, professor, por isso que não dá para fazer separadamente cada um. Porque notem que você tem massa em todos os termos, aí aqui você pode simplificar a massa, tá vendo? E simplesmente substituir. Este exercício, se você fosse tentar resolver com a cinemática, por exemplo, acho Vx, ia ser bem mais trabalhoso. Você ia ter que achar Vx, Vy, achar o tempo, depois a distância, depois a altura, ia ser uma confusão. Tá? Tanto que você ia ter que usar a relação ainda trigonométrica, seno e cosseno de 60, número quebrado. Então, assim, ia ser bem mais complexo para a cinemática, mas para a conservação de energia fica fácil. Então, a velocidade que eu lancei foi de 10 metros por segundo, mais a gravidade é 10, a altura inicial é 15. Agora eu quero saber a altura B quando a velocidade for 8. 8 ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes a altura no ponto B, que é o que eu quero. Tá vendo? E agora é só você fazer a continha, cuidado com a matemática básica, por isso que tem que, de todo momento que você está estudando, até a tua aprovação no teu vestibular, que vai ser logo. Então, no momento que você está estudando, até a aprovação do seu vestibular, você não pode deixar de estudar matemática básica, você não pode parar de treinar. Professor, mas eu já sei, então treine para você não errar. Quanto mais a gente treina, lógico, sempre pode haver um errinho de conta, né, moçada? Vai fazer uma continha, erra, é normal. Mas assim, cuidado, né, moçada? Por isso que a gente tem que treinar para tentar minimizar ao máximo esses erros aí, beleza? Aqui, ó, 10 ao quadrado 100 por 2 dá 50, mais 150, igual 8 ao quadrado 64 por 2, 32, mais 10 altura em B, e eu acabei de descobrir a minha altura que o corpo vai ter no ponto B. Ó, aqui dá 200, posso fazer assim, né? Aqui dá 200, eu vou passar esse 32 diminuindo, tá? Então, 200 menos 32 vai dar 168.
igual a 10, altura em B, logo, altura no ponto B, 168 divididos por 10, nós teremos 16,8 metros, e esta altura que esse corpo terá no ponto B. Estamos entendidos? Sim? Eu vou sair da imagem aí, moçada. Se você quiser aí tirar uma foto, dar um print aí do exercício, esse é o momento da letra A, porque eu vou ter que apagar para fazer a letra B. Eu vou deixar o desenho, tá? Eu vou deixar o desenho e vou apagar a letra A e vou fazer a letra B, que eu vou colocar na tela também. Bora lá? Valeu! Letra B, ele fala assim, a velocidade do corpo ao atingir o solo. Então, moçada, como é sistema conservativo, olha só o que eu vou fazer. Fazer assim, ó. Vou fazer desta maneira, que vai poupar, inclusive você vai poupar o teu tempo. Ele quer a velocidade, agora a letra B, ó. Ah, mas o professor deixou a mesma coisa? Sim, eu deixei a mesma coisa porque é o mesmo exercício, é a mesma conservação de energia. Então, ele quer agora a velocidade que o corpo chega no solo. Então, agora eu vou apagar aqui. Eu já achei esta altura, eu já achei nesse ponto B, tá? Aqui é a velocidade inicial. Ele quer agora a velocidade final. Mesma coisa, só que agora, moçada, olha só, vai ficar talvez um pouquinho mais fácil. Por quê, professor? Bom, a energia cinética que nós tínhamos no início, a energia cinética que nós tínhamos inicialmente no ponto A, eu podia até ter deixado a conta, né? Mas tudo bem. É m, velocidade no ponto A ao quadrado sobre 2, mais mgh no ponto A. No final, agora, vou colocar assim, ó, agora é no final, né? Então, a energia mecânica inicial no ponto A, e agora aqui vai ser o final. Eu vou chamar isso daqui agora de final, porque é lá no final do movimento. Só para deixar bem claro, tá? Então, energia cinética no final, m, velocidade final ao quadrado sobre 2. Aqui, moçada, bom, eu vou colocar aqui, ó, mais mg, altura no final. Antes de mais nada, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, na verdade, cortar as massas. Você vai perceber que até tem exercício que até ele fornece a massa, mas já corta antes, que é um número a menos para você fazer conta. E outra coisa, já cortei as massas, outra coisa, no final do movimento, ele não tem mais altura. Ou seja, a altura final vai ser igual a zero. Isso só no final do movimento. Inicialmente, ele tinha uma altura de 15 metros, e lá no finalmente, ele tem uma altura de zero, porque o danado caiu, o danado bateu no chão. Então, agora nós só vamos substituir e novamente fazer aquela continha. Velocidade inicial é 10 ao quadrado sobre 2, mais a gravidade é 10, a altura é 15, igual velocidade final ao quadrado sobre 2, lá é zero, não vai fazer diferença, e pronto. E pronto. Olha só, aqui dá 150, 150 mais 50, 200, velocidade ao quadrado sobre 2, o 2 está dividindo, eu vou passar multiplication, o 200, e olha só que legal, nossa, que legal, meu Deus, não tem nada melhor para fazer agora, mas a velocidade final ao quadrado vai ser igual a 400, para tirar esse quadrado eu vou meter uma raiz de 400, 20 metros por segundo, e fiz o exercício por conservação de energia. Era outra situação, já vou sair da imagem aqui, se quiser tirar uma foto, dar um print na tela, fique à vontade, eu ia falar dar um pause, não dá para você dar um pause, é aula ao vivo. Então, mas depois, se você quiser, você pode rever e dar um pause. O que acontece, moçada? Peço para vocês darem uma olhadinha ali, tá? Se você fosse resolver esse exercício como lançamento oblíquo, você ia, essa questão letra B, com lançamento oblíquo, você ia ter que achar a velocidade em X, a velocidade em Y, aí vai ter que achar o alcance, a altura, e achar lá o final, depois fazer um Pitágoras, ia ser bem complexo. Fala, professor, mas então quer dizer que o exercício de lançamento oblíquo, eu posso fazer por conservação de energia? Pode, lógico que ele tem que permitir algumas informações, mas claro que pode. Ok? Top? Já tiraram um print, já tiraram uma foto, fizeram aí o que vocês quiserem. Sim, sim, até por sinal, vocês podiam ajudar a gente
né? Vou até esticar assim, ó. Vocês podiam tirar uma foto aí, ó, do seu computador ou dar um print e postar nos teus stories e marcar o Na Estrada com os Profs e o Colégio Alfa. O que você acha? Para ajudar a gente na divulgação do canal Na Estrada com os Profs e também mostrar para o teu concorrente que você está tendo aula ao vivo e está estudando para a galera já começar a tremer de medo e já até desistir de fazer o próximo vestibular. Vocês podiam fazer isso, né? Vocês são tudo blogueirinho da cidade, vocês podiam ajudar a gente. Dá um print na foto, tira uma foto e posta nos teus stories e marca Na Estrada com os Profs. Pode marcar eu, o Prof. Rei também, e marca o Colégio Alfa Moarama também. O que vocês acham? Ah, que legal. Obrigado, gente. Sei que vocês vão fazer isso e vão ajudar a gente, porque Deus fala, quem ajuda o próximo ganha um pão de cada dia. É alguma coisa assim o ditado popular, mas ajuda. Vamos para o próximo exercício. Letra C de Chuchu. Ele fala assim, olha lá, a mínima velocidade do corpo a mínima velocidade do corpo durante todo o trajeto. Bom, agora eu vou apagar, porque agora é uma situação de cinemática. Aonde o corpo tem menor velocidade num lançamento oblíquo ou no lançamento vertical para cima, aonde o corpo tem menor velocidade é na altura máxima. Não esqueça, eu vou apagar esse 8 aqui, vou apagar esse pontinho. No ponto de altura máxima, quer dizer que você só tem velocidade em x, porque na sua altura máxima, a sua velocidade em y é zero. Cuidado, em um lançamento oblíquo, na altura máxima, a velocidade do corpo não é zero, tá? A velocidade do corpo na altura máxima não é zero. A velocidade em y é zero. Ele só vai ter velocidade em x. Ou seja, a pergunta é, de novo, a mínima velocidade do corpo durante o trajeto. A mínima velocidade é na altura máxima, que é o Vx. Então, é simplesmente você encontrar o Vx, só para você lembrar que o Vx é o V0 vezes o cosseno do ângulo θ. Cuidado com relações trigonométricas, tá? Então, o seu Vx, a sua velocidade inicial é 10 e cosseno de 60 graus, que é o ângulo de lançamento, com a horizontal, ele deixou claro isso para você, cosseno de 60 é igual a seno de 30, logo, que é meio, o seu Vx vai ser 10, cosseno de 60 é meio, que vai ser igual a 5 metros por segundo, e está aí a letra C de Chuchu. Bem de boa, bem na tranquilidade, tá? Alguém me perguntou alguma coisa? Teria como achar o tempo, sim. Boa, perguntaram lá. Oi, Letícia, tudo bem? Bom dia. Professor, qual seria o passo a passo pela cinemática no item A? O item A é a altura que ele chegaria com a velocidade A8, né? O passo a passo, ó, do item A, eu vou até colocar aqui no cantinho. O item A, pela cinemática, primeiro, você tem que calcular o seu VY. VY é V0 vezes o seno do ângulo θ. Bom, o que acontece? No item A, a velocidade do corpo aqui era de 8 metros por segundo. Bom, o seu Vx, você já sabe. O seu Vx vale 5 metros por segundo. Correto? O Vx é constante. E o Vy vale quanto? Bom, o Vy inicial, você vai descobrir que isso daqui vai dar o Vy inicial aqui, ó, porque a velocidade é 10, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vai dar 5 raiz de 3 metros por segundo. Esta é a velocidade inicial em Y. Vou até colocar aqui, ó. Esta é a velocidade inicial em Y, 5 raiz de 3. Quando chega aqui, que a velocidade, por exemplo, é 8, o Vx continua sendo 5, mas aí você vai ter que encontrar o Vy, tá? Então você teria que fazer o quê? Um Pitágoras, para achar o Vy. Não esqueça que a velocidade do corpo é velocidade ao quadrado, é Vx ao quadrado, mais Vy ao quadrado. A velocidade naquele ponto é 8, a x é sempre 5, mas você vai calcular a velocidade em y. A velocidade inicial em y é 5 raiz de 3. A velocidade naquele ponto, quando a velocidade do corpo é 8, é o que você vai descobrir. Achando esta velocidade final em y, aí você teria que aplicar um Torricelli. Vy ao quadrado
é igual a V0y ao quadrado menos 2GH. Olha só, esta velocidade que você encontrou, você coloca aqui, a inicial em y você coloca aqui, e vai descobrir a altura, e vai dar aproximadamente 1,8, 1,6, tá? Porque daí 1,6 aqui, somando com os 15, dá os 16,6. Beleza? Tranquilinho? Então, tomar um pouquinho de cuidado, percebeu que é bem mais trabalhoso, esta situação. Top? Mas dá para fazer. Lógico, com cinemática independente, né? Se ele te der as informações necessárias, claro, mas de maneira geral, o lançamento oblíquo você pode fazer por cinemática, por decomposição de velocidade e assim por diante. Mas, concorda comigo que por conservação de energia, também, se ele te der as informações necessárias, fica muito mais fácil. Beleza? Top? Vou colocar aqui a letra última, aqui, a letra D, altura em que a velocidade é mínima. Ou seja, agora a mesma coisa na letra D, ele quer a altura em que a velocidade do corpo é mínima. Ou seja, a velocidade do corpo é mínima na altura máxima. Ele quer saber justamente quanto é essa altura máxima. Bom, quer saber, valeu? Quer saber esta altura máxima? Mesma coisa, galera. Conservação de energia, voltamos para a conservação de energia. A energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica. Vou chamar essa energia mecânica aqui no ponto M, que será o ponto de altura máxima. Aqui eu vou chamar esse ponto de ponto M. E agora você vai substituir exatamente como nós fizemos anteriormente as situações. A energia mecânica no ponto A é a energia cinética mais a energia potencial. No ponto M é a cinética mais a energia potencial. Cuidado! Não vai me cortar essa energia cinética no ponto M. A energia cinética no início, mv² sobre 2 mais mgh. Lá no ponto M, que é no ponto de altura máxima, mv² sobre 2 mais mgh. Ah, professor, mas eu já corto. Cuidado, quem já vai meio direto, já vou cortando as coisas, preste um pouquinho de atenção. Aqui eu posso cortar as massas, ó, cortei as massas. A velocidade inicial, você tem essa velocidade inicial. Ele deu para você que é 10 metros por segundo ao quadrado, então fica 10 ao quadrado sobre 2. A gravidade é 10 e a altura inicial é 15. Na altura máxima, ou seja, na altura máxima você só tem o Vx, então a velocidade é 5. 5 ao quadrado sobre 2. A gravidade é 10 e você vai encontrar a altura que você chegou ali, tá ok? Só você fazer a continha, não esqueça, essa conta inicial aqui, eu fiz tudo de novo, como eu falei, pra gente treinar. Mas não precisava, você percebeu aqui, ó, deu 100 divididos por 2,50, aqui sempre no início não mudou. O início deu sempre 200. Então aqui vai dar 200. Aqui, 25 divididos por 2 vai dar 12,5 mais 10H. Tá vendo? Vai passar o 12,5 para cá, vai dar 180 e alguma coisa, passa o 10 dividindo e você vai encontrar esta altura máxima. Fechou? Tranquilinho? Moçada, de maneira geral, é assim que você vai resolver. Eu vou sair um pouquinho da imagem aqui, tá? Mas eu vou pedir para vocês exatamente isso, para você criar passos para você resolver exercício. E, assim como a minha amiga Letícia perguntou aqui, é exatamente isso, você tentar criar, fala, professor, e se fosse para resolver de outro jeito? Dava? Dá. Isso é estudar, tá, moçada? É você criar artifícios e olhar e falar assim, não, professor, mas e se eu tivesse que fazer de outro jeito? Será que eu sei fazer? Porque muitas vezes, talvez por conservação de energia, talvez você não consiga. Talvez ele peça outras coisas, né, que não envolvam conservação de energia, por exemplo, uma decomposição, um vetor. Então, você tem que ir analisando essas situações. E eu peço para vocês fazerem isso quando vocês forem resolver o exercício, tá? É vocês, de maneira geral, vocês olharem o exercício e falarem assim, tá, será que eu sei fazer mesmo? Eu olho o exercício. Professor, e se eu pensei assim, muitos alunos já me mandam dúvida. Professor, eu pensei assim, ó, e manda para mim, ó, pensei assim, 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 assim. Mas por que deu errado? Isso é importante, tá, moçada? Eu olho lá e falo, ó, cara, você colocou isso aqui, mas lembre-se que isso é só de tal coisa. Eu, verdade, professor. Então, moçada, você tentar colocar difícil e não tenha medo de fazer o exercício. Ah, professor, eu leio o exercício. Ah, não sei fazer. Escreva.
rabisque, vou tentar, vou colocar a equação, vou ver se vai dar certo, vou ver se não vai dar. Isso é importante. Belezinha? Foi claro? Então é isso aí, moçada. Tá aí o exercício, espero que tiraram print na tela aí. Foi uma alegria. Depois vocês terão, vou sair da imagem um pouquinho aqui, se quiser tirar uma foto. Já passo pro Elvis, o Elvis passa o exercício para vocês fazerem para hoje à tarde, tá? Fique tranquilo. Até a hora do almoço você tem esses exercícios em mãos aí, fechou? E se vocês precisarem, estamos aqui. Moçada, foi um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês. O que vocês precisarem, não se acanhem em perguntar pra gente. E o que vocês precisarem, estamos aqui, não esqueça, se inscreva no canal. Moçada, um grande abraço pra vocês, uma boa manhã de aulas aí, beijo no coração. Tchau, gente, valeu, um abraço, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.